Olá, eu sou a professora Daniele Cruz. Atualmente, né, sou professora universitária, sou professora nesse momento da Universidade de Fortaleza, professora efetiva, colaboro na Unifor também, né, como membro efetiva do mestrado em Direito e Gestão de Conflitos. Também sou professora colaboradora do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, onde lá eu atuo na pós-graduação, assim como na Unifor também, na pós-graduação no MPD. E a história desse livro, que surge agora, o Fortaleza em Tempo de Carnaval, blocos de pré-carnaval, maracatus e a política de editais, ele está intimamente relacionado com a minha trajetória de pesquisa. Ele é fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2013, onde eu fiz tanto o mestrado como o doutorado pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. O meu percurso na pós-graduação, ele toma como campo empírico as expressões culturais e populares tradicionais da cidade, como os maracatus. Então, esse livro, que agora surge, O Tempo de Carnaval, a ideia dele, né, as primeiras inquietações, as provocações para eu pensar em começar a iniciar uma pesquisa com essa temática, ela ocorre inicialmente quando eu estou finalizando a minha dissertação de mestrado, em 2008, que culminou também, né, com a produção de um livro, que é o Maracatus no Ceará, Sentidos e Significados, em que nele eu vou me debruçar sobre um maracatu especificamente, que é o Maracatu Nação Iracema, lanço o olhar para essa dinâmica mais ampla dos maracatus, né, desse processo de constituição, de conformação dos maracatus na cidade de Fortaleza, mas eu me detenho no Maracatu Nação Iracema porque o meu interesse era tentar compreender como a negritude, né, como esse processo de se tornar negro, de se afirmar enquanto tal, ele ocorre a partir de uma manifestação cultural. Então, quando eu estou finalizando a dissertação, né, eu começo a perceber na cidade um crescimento da festa carnavalesca, né? E crescimento em que sentido? Crescimento no sentido do quantitativo, né? De blocos de pré-carnaval, que naquele momento ali, final de 2018, se surgia e se concentrava em diferentes partes da cidade. Junto disso, né, vinha ali também o surgimento de uma política de editais que se voltava para o fomento e o estímulo dessas práticas culturais na cidade, as práticas carnavalescas. E eu fiquei muito inquieta para tentar entender que fenômeno era esse. Então, o início, né, os meus primeiros contatos para realmente iniciar essa pesquisa do tempo do Fortaleza em tempo de carnaval, foi inicialmente para compreender que transformações eram essas que estavam acontecendo na cidade. Se durante muito tempo, né, décadas, né, a gente era publicizado, era falado, né, era comentado que Fortaleza era uma cidade sem carnaval, tanto pelo senso comum, isso era dito, que Fortaleza era uma cidade sem festas carnavalescas,
como matérias jornalísticas também apontavam isso, convidando Fortaleza para um lugar de descanso, os incentivos que se davam às festas de carnaval não eram incentivos às expressões tradicionais populares, que apesar dessa negativa, né, dessa negação da existência da apresentação de blocos, maracatus, durante o carnaval, eles continuavam fazendo as suas apresentações, ainda que se negasse a sua existência. Ocorre que ali no final de 2018 havia um processo de mudanças que eu não conseguia identificar ainda o que era efetivamente que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era esse crescimento, né, de blocos de pré-carnaval em diferentes áreas da cidade, movidos muitos pelo incentivo dos editais que eram lançados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, que fomentavam, né, a possibilidade de grupos realizarem a sua festa, né, com o apoio do poder público. E isso tem dois pontos importantes que me chamaram a atenção. Um era exatamente essa mudança na atmosfera da cidade e, sobretudo, de alguns espaços específicos da cidade que passaram a ser ocupados com mais ênfase pelas festas dos blocos de pré-carnaval, como a área da Praia de Iracema, como o Benfica, né? Os arredores ali da Mocinha também, quando a gente pensa essas áreas um pouco mais nobres da cidade, alguns espaços da periferia. E isso me chamou a atenção, primeiro, né, do desejo das pessoas quererem fazer a festa. Me chamou a atenção isso ocorrer na periferia, porque historicamente havia uma dificuldade da ordem objetiva, né, dessas pessoas que, com os recursos para comprar instrumentos e organizar o bloco e colocar o bloco na rua. Então, eu percebi ali que o apoio da prefeitura nesse sentido parecia ser algo importante para esse processo de mudança. Me chamou a atenção, além disso, desse aspecto quantitativo, né? Me chamou também a atenção outras questões de ordem mais discursiva, né? Que era o compromisso da prefeitura. Naquele momento ali, eu acompanhava, no final de 2008, já ali a campanha da então prefeita Luiziane Lins para a candidatura, né, à prefeitura de Fortaleza, em que ela ganha a eleição e permanece 2 gestões à frente da prefeitura de Fortaleza. E já antes mesmo, durante a campanha eleitoral ali, quando eu finalizava a dissertação, já me chamava a atenção as promessas que eram feitas sobre essas mudanças que iam acontecer no carnaval da cidade, como uma forma de reparar todas as décadas anteriores em que as expressões culturais populares não foram efetivamente uma pauta, né, política para se pensar a importância dessas manifestações para o nosso próprio processo de construção identitária. Então, além do surgimento dos blocos naquele fim de 2018 e do surgimento dos editais, chamou muito a minha atenção aquilo que eu já ouvia durante a campanha sobre a promessa
de reparar esses danos e construir vínculos, né, de identificação do fortalezense com a sua cidade a partir de manifestações culturais que são nossas, né, no sentido de que aqui tem muita força, mas que historicamente eram negadas, porque se os maracatus eles existem há décadas, né? Por que que durante o seu processo de maior visibilidade, que é a festa de carnaval, eles não eram prestigiados, né, por um público diversificado, ou seja, durante o carnaval, onde acontecia os desfiles, as apresentações oficiais dessas manifestações, havia um deslocamento em massa para as áreas mais litorâneas do estado. E com isso provocava realmente um esvaziamento, né, da cidade, notadamente da classe média e da pequena elite fortalezense que se deslocava para outros estados, onde ocorriam festas carnavalescas com outras tônicas, sobretudo Rio de Janeiro, né, e Recife. Então aquilo me chamava a atenção. Será que promessas são essas, né? Que ideia de construir reparos, né? São esses? Que aposta será feita então para que o fortalezense permaneça na cidade, construa um vínculo de identificação com o tempo da festa de carnaval que acontece na cidade de Fortaleza, sobretudo, reconheça o valor dos maracatus, né? E também dos blocos de pré-carnaval, mas aí tinha uma especificidade, porque os blocos de pré-carnaval, eles já tinham uma identificação com essa classe média e essa pequena elite, diferentemente dos maracatus. Então, todos esses aspectos me chamaram, me provocaram a construir caminhos para desenvolver uma pesquisa que se inicia no ano de 2009, quando eu adentro, né, o programa de pós-graduação em Sociologia da UFC no doutorado, e também é o período em que se inicia a primeira gestão da então prefeita Luiziane Lins, e eu sigo com essa pesquisa até o momento em que essa gestão encerra o seu período de atuação, né?